Amigos, meu nome é Alessandra, deixa eu me apresentar a vocês. Desde os 16 aninhos de idade, fui chamada para missões, fui chamada pelo Senhor e de lá para cá muitas coisas aconteceram, assim como na sua vida, na minha vida também. Mas o que eu posso lhe dizer é que os melhores dias, as melhores horas da minha vida, seja sozinho ou no meio do povo, foi na presença do Senhor. Sempre será, sempre será. E muito mais em momentos específicos, onde Jesus pega você e fala no íntimo e no profundo. Onde Jesus pega você e vai além do conhecimento humano. E então hoje à noite eu tenho pedido ao Senhor, eu já tenho dito isso ao Senhor, faz a minha agenda, Jesus. Eu não tenho pedido ao Senhor para fazer uma agenda de muitas coisas. Eu tenho pedido para Ele fazer a agenda que Ele quiser. Se for para pregar para um no hospital, eu tenho que ir lá. Se for para pregar para um numa roda de conversa, eu tenho que ir lá. Se quer para 1.000, 2.000, não sei, eu quero fazer diferente. Eu não quero viver do passado, eu quero viver do presente na vontade de Deus. Amém? Amém? Deus me trouxe uma palavra ao coração e queria falar antes a você que tenho 2 lindos filhos, né? Toda mãe diz isso, né? Mas eles são lindos mesmo. Não podia ter filhos e o Davi veio na minha barriga, na gestação de Davi eu engravidei na África. E de lá para cá Deus tem feito coisas grandiosas. E depois vem o Jonatas, outro milagre. E todos os 2 Deus falou que seria menino antes que o médico dissesse alguma coisa. Olha que Deus lindo, Deus fala, Deus é o mesmo, Deus não mudou e Ele tem falado conosco constantemente. Agora a pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus 24 horas por dia? Você tem procurado ouvir a voz de Deus? Eu quero falar com vocês num livro muito conhecido, mas eu quero falar antes da vida dessa pessoa. Assim como Deus me levou, Deus levou outros homens e outras mulheres. As escrituras são cheias e repletas de testemunho dos feitos de Deus, através de pessoas simples, através de pessoas improváveis. Deus pega um pastor lá no meio do mato, como diz no nosso Nordeste, né? Se fosse em outro lugar, no meio da selva. Deus pega um pastor de ovelhas e faz governo. E ainda diz, aqui está um homem segundo o meu coração. Deus pega um jovem e faz profeta. E faz com que esse jovem mude todas as coisas na sua geração. Deus pega muitas outras figuras que nós vamos ver aqui com testemunhos na Bíblia, assim como Débora, assim como Maria, assim como vários deles, Paulo, João, e transforma. A diferença dessas pessoas entre eu e você é que elas estavam em outra década, em outro século, em outro tempo. Mas eles foram influenciados por Deus e sua palavra. E eles começaram a influenciar, ser testemunha fiel, verdadeira, influenciar. Mas não qualquer influência. Não essas influências na internet. Pode ser na internet, tá? Tem muita gente usando a internet para evangelizar o mundo, amém? Agora muita gente está usando a internet para perder tempo, amém? Não, amém não, por favor. Não diga se seja, né? E aí eu quero falar de Isaías. Isaías, ele é uma pessoa no seu tempo diferenciada. Mas não porque ele era especial. Isaías, ele tinha intimidade com Deus. Ele nasceu e ele foi jovem no tempo de um rei, né, chamado Urias, muito conhecido entre várias nações. E aquela palavra que Deus deu a Isaías, na profundidade, na intimidade, Isaías se encontrava, de fato, num tempo tão difícil, que não teria como Isaías fazer isso sozinho se não fosse direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Esse profeta, eu vou falar um pouquinho dele, da bibliografia dele, né? Ele viveu em Judá, no reino do sul de Israel, durante os reinados do rei Uzias, aliás, desculpa, eu confundi os reis aqui, e Jotão, Acás e Ezequias, por volta do século 8 a.C. E o ministério dele
de Isaías foi cercado, sabe como? Por uma mensagem de julgamento e restauração. O povo daquela época não estava diferente do que o povo do tempo de hoje, precisando de restauração. E aí Isaías, em meio a todas as suas dores, em meio a todos os seus problemas, e em meio a todas as coisas que ele vivia no seu dia a dia, se depara com esse Deus vivo mostrando uma visão a Isaías. E nessa visão, vamos ler o texto? Lá em Isaías 6. Vamos ler Isaías 6, do 1 ao 7. No entanto, em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estava o que? Os serafins. Cada um deles, dos serafins, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros, vamos dizer junto: Santo, Santo dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das 2 vozes, os batentes da porta tremeram. Me diga uma coisa, se fosse você vendo tudo isso, você desmaiava, você corria, você fazia o quê? Os batentes da porta tremeram. E aí o que aconteceu? Tudo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E viram o rei, o Senhor, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Atente para esse versículo. Logo um serafim voou para mim, trazendo a brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e os seus pecados perdoados. Então eu ouvi a voz do Senhor proclamando: a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, vamos transferir isso aqui para hoje. Quando você aceita Jesus, logo vem a limpeza espiritual. Mas no caminhar você se suja. Você suja a barra das vestes. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Todos os dias, ainda que estejamos no caminho reto, ainda que estejamos com o Senhor, nós somos e habitamos no meio de um povo impuro. Quem nos purifica é Jesus. Esse anjo representa Jesus. Ele vem com tenaz e limpa Isaías. Jesus vem com o sangue dele e lava. Aleluia! Jesus vem com o sangue dele te justificando, te purificando quando você entrega a vida a Jesus. Mas só que tem uma coisa que está totalmente fora de contexto. Ainda está Jesus dizendo: a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Assim como Isaías, você teve um encontro com Deus. Assim como Isaías, todos os dias você vai no altar. Todos os dias você é o altar do Espírito Santo. E Ele está perguntando para você e para mim: a quem enviarei? Não é a quem enviei ontem, é a quem enviarei agora. O que você pode dizer a Ele? Ainda que você diga como Isaías: ei Deus, eu tenho dificuldades. Senhor, eu não sou a pessoa aprovável. Senhor, eu tenho muitas dificuldades. Ah Deus, eu julguei, eu briguei.
Me perdoa, Jesus. Você tem pedido perdão. E Ele tem ouvido. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que o Senhor não quer é que você e eu morra espiritualmente. Eu pedi ao Senhor várias vezes, me dá a palavra, me dá a mensagem. O Senhor diz, você vai falar na hora. Eu te dou o texto, pega o texto. Várias vezes eu já preguei sobre Isaías em vários lugares, sobre esse mesmo texto. Sempre Deus tem trago uma nova revelação, um novo entendimento, porque a igreja tem o entendimento, os olhos do nosso entendimento abertos. A sua mente não é mais escrava, a sua mente é a mente de Cristo. Mas por que você parou? Mas por que você não está indo mais longe? Mas por que alguns até oravam por cura e não oram mais? Ah, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, sim. Mas quem está fazendo sabe que pode fazer mais. Esforça-te e tenha bom ânimo. A quem tem um talento e esconde, até o que tem é tirado. Mas aquele que tem o talento e multiplica, ele recebe mais. Aleluia. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não é sobre competição. É porque quanto mais você faz para o Senhor e para o reino dele, mais você é abençoado nessa terra. Mais o Senhor cuida das demais coisas. Isaías, ele tentou dizer a Deus uma justificativa, assim como eu e você. Ucrânia estava em guerra. Se você quisesse ser um missionário em Ucrânia, você não precisa pagar nada. Tem passagem, tem hospedagem, alimentação. A quem eu enviarei para a Ucrânia? A quem eu enviarei? Para a Ponta do Mel, Serra do Mel, Casa 11, Rua Tal. Não é só Jerusalém, nem Judéia. É Samaria e até os confins da terra. Deus está fazendo a agenda de Isaías aqui. Ele entende que ele não pode mais arranjar justificativa. E ele diz só assim, tá bom, eu sei que eu sou isso mesmo aqui, ó. Mas, eis-me aqui. Envia-me a mim. Tem gente que quer viver o extraordinário de Deus na cadeira. Você pode até viver alguns momentos extraordinários, mas você pode viver mais. Você pode viver a abundância, a plenitude do Espírito Santo. Sabe o que é que o diabo está fazendo com a geração desse século? A mente está sendo corrompida. E a igreja, ele está ocupando sua mente. Se ocupe mais um pouquinho, é isso que ele quer dizer. Tu tem tempo não, irmão? Tu não tem tempo não, irmã. Vai se ocupar mais um pouquinho. Ele quer deixar você ocupado. Ele quer deixar você cansado. Porque se você se levanta, o inferno treme. Se você se levanta, é mais 10.000 que vai perder. Que o inferno vai perder. Deixa eu te dizer, tem muitas pessoas lá fora. E todas elas estão cheias de desejo quando a gente fala. O mundo está cheio de notícias ruins, mas eu tenho uma boa nova para te contar. Aleluia. Os olhos chegam a brilhar e olha. Ei, igreja, o Senhor ama tanto a gente, que Ele nos deu dons e talentos. Ele nos escolheu e chamou cada um pelo nome. Aleluia. Ele te deu o nome dele.
Só você e eu tem autorização legal no mundo espiritual e na terra física para ordenar, para mandar, para orar, para restaurar. Ah, mas por que eu passo tanto problema? Por isso, ficar na cadeira vai passar problema, então é melhor correr a carreira que te está proposta. Levante e resplandeça. E eu quero dizer para quem está exercendo os seus ministérios: não se satisfaça. Aleluia. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus: o que eu devo fazer diferente, Jesus? Não viva da porção de ontem. Diga: Jesus, o que eu preciso fazer diferente? Jesus tinha várias formas de trabalhar, mas uma coisa Jesus focou. Jesus sabe que a mente humana é o grande segredo de Deus. Quer ver uma coisa? Na UTI é necessário que se faça um trabalho até religioso lá, para que as pessoas ouçam, principalmente quem está em coma, e o corpo comece a fazer o que? Reagir. A família tem horário para entrar. Os capelões não têm horário para entrar. Você vai entrar no horário que quiser, marcado e agendado. Claro que você vai ser prudente, mas você tem liberdade. Você sabia que o capelão tem mais liberdade de horário do que o psicólogo, do que o próprio médico, do que a família? Todos eles têm horário, mas se o capelão chegar e dizer: cheguei, eu queria trazer uma mensagem de esperança para eles. Tá certo, eles vão só dizer o quadro de cada um e vai te levar até lá. Os campos estão brancos, os campos estão prontos. Agora deixa eu falar um pouquinho mais com você sobre algo que Deus falou. Quem quer ouvir a voz de Deus? Dá glória a Deus, né? Glória a Deus! Glória a Deus. Tem uma coisa, sabe? Às vezes a gente espera que Deus faça um movimento, mas às vezes o movimento que Deus está precisando fazer é dentro de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus. Oxe. Aleluia, Jesus. Eu vou contar uma visão que eu tive. E eu não conto isso em todo canto, tá? E eu resisto para contar. Mas acabei de ser lembrada. Quando eu estava nessa cadeira aí de tarde pedindo a Deus uma resposta. E o Senhor disse: eu quero que você conte a visão para eles. Quando eu terminei de ter a visão, eu perguntei se era só para mim e se era a respeito de mim. Deus disse: não. É a respeito de todos vocês. É a respeito da minha igreja. Na face da terra. Especificamente no Brasil também. A visão era a seguinte: a palavra de Deus diz: vossos jovens terão sonhos e visões. Eu tenho 43 anos. Eu ainda me considero uma jovem adulta. Mas é o que Deus considera, não é o que eu considero, né? A visão era a seguinte: eu me peguei vendo e sentindo todas as coisas que passavam nas cenas. Eu tentei acordar 3 vezes, eu não acordava, eu dormia novamente e via. E assim que terminou tudo, eu levantei da cama de um pulo. Eu via um grande lugar se estendendo, e se estendia junto com o lugar a plataforma. De repente eu via várias redes. Deus fala na sua linguagem, não é verdade? Eu sou nordestina, Deus mostrou redes. Redes de dormir. No lugar de cadeiras, redes. E a plataforma grande crescendo. E eu perguntava para alguém que estava aqui, atrás da plataforma. Quando eu olhava para ele, eu não conseguia ver seu rosto, mas eu via que ele era muito grande e muito forte. E eu escutava o anjo da igreja. E eu dizia assim: o que é isso? Ele dizia: veja, a minha igreja.
redes no lugar de cadeiras, elas eram todas iguais, todas brancas, mas era um branco que não parecia um branco desse lugar, desse mundo que a gente conhece. Um branco muito lindo. E todos estavam deitados nela. E aquele lugar fazia muito frio. E essa pessoa que estava falando era um mensageiro. E ele começava a falar e com muito esforço ele falava. E ninguém respondia nada. E todos continuavam dormindo em suas redes. E aí eu começava a sentir o frio que esse povo sentia. Eu começava a sentir. Já me encontrava dentro de uma rede também. E eu perguntava, o que é isso, Senhor? E ele dizia, é a igreja que está dormindo. E aí depois eu dizia, eu quero levantar. E eu tentava levantar com muita força. E eu sentia como se eu tivesse dopada de medicação numa UTI. E outras pessoas tentavam levantar também, mas voltavam a dormir. Na segunda mensagem que o mensageiro estava dando. Quando vinha a terceira mensagem, eu questionei e perguntei, e todos estão assim? Ele não. Existe o povo que não está nas redes, que não está dormindo. Eles estão lá fora. Mas eles não estão querendo acordar os que estão dormindo. Cada um está vivendo a sua própria vida, do seu próprio jeito. Eu levantei e perguntei se era sobre mim. Me deu aquela vontade de chorar, mas ao mesmo tempo aquela voz me fortalecia. E eu disse, o que eu posso fazer? E ele disse, comece por você mesmo. Aonde eu te levar, seja para 1, para 1000, para 10.000, se eu te lembrar da visão, falarás sobre ela. Mas eu estou sobre a terra a procurar os que me adoram em espírito e verdade. E o Senhor não quer mais ninguém sozinho. O Senhor quer que a gente una forças. Nós somos todos o mesmo corpo. O Senhor quer que a gente pare de olhar para as coisas dessa terra e comece a se voltar e a olhar para as coisas do céu. Porque quanto mais você olha para as coisas daqui e deixa de olhar para a sua eternidade, você tem adoecido. Mas quando você olha para a eternidade, você esquece os problemas, você consegue perdoar e você consegue ir em frente, e vem uma paz em meio à tempestade, e vem uma força que não é nossa, é do Espírito Santo, e vem uma alegria no nosso interior, e vem um contentamento com todas as coisas. Contentamento se eu estou precisando de algo, dou glória a Deus, porque logo Ele vem com isso algo que eu preciso. Logo Ele vem suprindo toda necessidade. Contentamento se eu estou precisando de resposta, se eu estou sendo provado, se eu tenho um espinho na carne, como Paulo tinha. Igreja, você não tem noção do quanto Jesus nos ama, do quanto Jesus nos chama. Se cada um aqui trouxesse um por mês, essa cidade já seria tomada. Se cada um aqui trouxesse pelo menos um para cuidar, essa cidade seria totalmente discipulada. Se a gente não se importasse que a gente é de tal canto, e a gente desse as mãos, o inferno não teria vez. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas eu quero te dizer algo mais importante. Você é mais importante do que seu dom. Você é mais importante do que qualquer coisa para Deus. E antes de você sair para fazer qualquer coisa, a partir de hoje, se ajoelhe no seu quarto, ou então onde você quiser, e diga: Jesus,
Eu quero uma agenda do céu. Jesus, me lava, me cobre com o teu sangue de tal forma, me renova as forças. Eu estou cansado, mas eu quero ser renovado. Eu quero ir além. Eu quero que o Senhor faça aonde eu estiver, que as pessoas não me vejam, mas vejam o Senhor em mim. E toda profissão, todo profissional, seja quem você for, você também pode usar o seu trabalho como instrumento para fazer o reino de Deus avançar. Aleluia! Você pode ser o próprio instrumento. A missão que Deus nos deu foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Não pense você que eu não passo por problemas. Não pense você que eu também não sou exortada pelo Senhor. Eu amo quando Ele me exorta, porque Ele diz que se Ele não estiver exortando, não é filho, é bastardo. E toda palavra, seja para edificação, ou para exortação, ou para consolo, Deus sempre faz por amor a nós. Você sabe de uma coisa? Se uma árvore estiver seca, um galho estiver seco, nem sombra está fazendo, todo mundo que passa ali diz: para que esse negócio aqui que só faz sujar a calçada? A Bíblia diz que se não der fruto é cortado e lançado fora. Mas quando dá fruto, todo mundo quer estar debaixo daquela árvore. Todo mundo come aquele fruto e diz: que caju gostoso, que laranja doce. Não é? Alguns querem tirar antes do tempo o fruto, né? Aí fica azeda, mas se tirar no tempo certo, que laranja gostosa. Eu tenho certeza que Deus não escolheu eu e você para viver todos os dias a mesma coisa, a mesma história. Não. Deus escolheu a mim e a você para ser a resposta dele nessa geração. Não se conforme mais. Jovens, anciões, crianças. Deus usa como Ele quer, quem Ele quer, a hora que Ele quer. Só basta um Isaías dizer: eis-me aqui. Você só precisa dizer: eis-me aqui de coração. E não ter medo. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Viva o extraordinário de Deus quando você parar de controlar o que Deus tem para você. Quando você conseguir deixar Deus ser governo da sua vida, de verdade, você já viveu isso. Você vai viver sempre no primeiro amor. Aleluia. Você vai viver sempre cheia de coisa para dar. E eu quero lhe dizer que eu poderia falar tantas coisas, mas eu não quero mais falar tantas coisas. Eu só quero falar o que Deus quer que eu fale. Porque eu entendi que Deus é real demais. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. E eu entendi que eu fiz muitas vezes, mesmo no ministério, eu fiz muitas vezes do jeito de Deus e foi maravilhoso. Ele se responsabilizou por tudo, mas eu fiz muitas vezes do jeito humano, do nosso jeito. E Deus fez, mas a gente limita as ações de Deus. E foi muito mais difícil quando foi do meu jeito. O que você está passando agora? Pergunta para Deus por que está passando por isso. E pergunta qual é o jeito certo de sair dessa situação. Jesus estava no deserto. Jesus, o próprio Cristo vivo, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Gente, provação faz bem, não faz mal não. Deixa eu dizer uma coisa. Satanás, quando trabalha contra você, ainda está ajudando você a ir mais perto de Deus. Ele nunca vai conseguir deixar nem impedir o agir de Deus. Mas ele te ajuda e te impulsiona para ir para a presença. E quando você não conseguir, Jesus é mestre em levar nos braços seus alunos e colocar no colo e conversar.
Mas só que tem uma coisa que a gente precisa entender. E eu vou falar sobre isso e vou indo para o fim. Eu recebi de 7h30, né? Já são 8. Mas deixa eu lhe dizer. A mente humana é um segredo que a ciência e os estudiosos dos séculos até hoje têm estudado e têm descoberto muita coisa linda, mas tem muita coisa que ninguém consegue entender. Sabe por quê? Porque quando eu falo mente humana, eu não falo só de um cérebro, de uma massa cefálica. Eu falo de tudo que tem lá dentro, juntamente com uma alma e um espírito. Os seus sentimentos é sua alma que move. Os seus pensamentos, se não fosse importante, a Bíblia não falava deles. Sobre tudo que se deve pensar em quê? Nas coisas do alto. O que a Bíblia diz? Que nós temos o quê? A mente de Cristo. O que a Bíblia diz? Não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos. E diz mais o quê? Pela renovação da tua mente. Esse é o segredo. Eu vou pedir para você pensar só em uma coisa. Como é que você usava? Olha, antes disso eu vou dizer, a tecnologia é importante, tá? Assim como a ciência, a medicina. Graças a Deus, Deus deu sabedoria aos homens, tá bom? Mas ela nunca consegue atingir a sabedoria de Deus, né? É tudo que Deus permite. Mas eu vou te falar esse segredo aqui. Olha só, como é que você usava o seu celular antes da pandemia? Pensa e responde para você mesmo. Aí como é que você passou a usar na pandemia? Aí como é que você passou a usar pós-pandemia? Aí agora como é que você usa ele? Leva para a cozinha, leva para o banheiro, leva para a cama, leva para... Não é pecado não, calma. Celular é uma tecnologia ótima. Mas sabe o que está acontecendo? Você é um livre. Você é uma mente livre, querendo voltar a botar algema nos pés. Você é uma mente livre, que é um privilégio para qualquer ser humano, querendo colocar-se como escravo. Porque eu vou lhe dizer o que a ciência diz. Se você exercitar a sua mente de qualquer coisa, para tirar um mau hábito, um mau costume, ou para colocar um costume novo, pelo menos por 15 a 20 dias, ela vai te fazer sozinha. Vamos provar isso? Quem aqui, quando era criança, caía da cama? Levanta a mão. Quem já caiu da cama depois de adulto? Foi uma falha. Mas, o que é que seu corpo faz quando você vai cair? Volta, né? A sua mente tem um mecanismo de defesa para te trazer de volta, porque ela aprendeu o espaço da cama. Às vezes, você está tão cansada que ela dá um curto-circuito, caiu, vixe, caí, né? Aí ela leva outra mensagem, nunca mais eu vou cair, né? Do mesmo jeito, meu irmão, se você todo dia que acorda e levanta, você já olha as notícias, você já olha não sei o que, corre para o trabalho, o alarme não sei o que, leva para o celular, fala com o menino, é tanta informação ao mesmo tempo. A sua mente, ela tem que dar, eu vou dizer aqui numa forma bem simples e comum. A sua mente tem que dar um delete assim, ó, rápido, saudável, para que as suas memórias de curto prazo sejam deletadas e armazene só o que é importante para você. Se ela não faz isso, ela tem que ter um tempo de espaço. Mas se você só bota para dentro e não dá esse delete, você recebe de tudo. Uma hora ela vai dar um cansaço mental. Uma hora ela vai dizer para.
ou então vai dar esquecimentos. Uma vez eu estava no podcast falando sobre um assunto justamente sobre a questão da nossa saúde mental também, né? E o que as escrituras dizem sobre isso. O cara riu tanto, ele disse assim, é verdade, eu deixei foi a chaleira dentro da geladeira. E, meu Deus, aí a gente pensei que estava pior, né? Amados, quem nunca esquece as coisas aqui? Esquecimento é normal, tá? Mas não em excesso. Se você tiver com as vitaminas boas e está esquecendo, tem muita informação entrando sem ser eliminada de forma saudável. Como é que os psicólogos falam para você eliminar de forma saudável? Diminua a tela. Faça exercícios mentais. Agora faça atividade física, ocupe seu tempo com outras coisas. Gaste sua energia em outras coisas. Aí qual é a outra coisa que elas falam? Os psicólogos falam, e eles estão certos, porque é comprovação científica. Pegue sua mente em algum espaço de tempo, está trabalhando, dá uma pausa nela e vai pensar em outra coisa. Vai ler um bom livro, vai fazer alguma coisa diferente. Aí eu quero lhe dizer uma coisa, eu sou psicóloga cristã. Eu digo, bote Bíblia. Não está podendo ler, bota no carro. A fé vem pelo ouvir. Não está podendo, dá uma leiturazinha no trabalho, rapidinho na Bíblia e cite em voz alta. Sabe por quê? O cara mais esperto da Bíblia depois de Jesus foi Davi. Davi era taxado até como louco às vezes. Falava para Deus, falava para ele e falava para o povo. Ele dizia para ele mesmo, Davi, bendiga. Né? Oh, minha alma bendiz ao Senhor. Claro que é uma colocação de linguagem daquele tempo. E tudo que ai me bendiga seu santo nome, ele começa a trazer à memória as lembranças. Porque ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre, porque o Senhor fez isso com você. Você não morreu, o urso que morreu, Golias que morreu. Aí Deus quer que você faça isso. Aí o que é que tudo acontece? Eu não tenho um tempo. Se você fizer 15 dias de encher sua mente com Bíblia, claro, você vai fazer as outras coisas normais. Bota a Bíblia no carro, bota a Bíblia vídeo, bota a Bíblia para ler, bota até a IA para ler Bíblia para você. Faz tudo que você puder fazer para a Bíblia entrar. Você não só está edificando você mesma, como você está mandando uma nova mensagem para sua mente. E uma mensagem que renova. E aí você está dando delete das problemas e você começa a funcionar. Porque quem fica olhando só o problema não consegue nem resolver o problema. Mas quem olha para a solução, sempre está por trás dessa pessoa uma pessoa que faz bons exercícios mentais. Vamos falar de uma coisa. A geração antes da nossa era doente como é a de hoje? Nunca, com tanta tecnologia, a gente não é tão doente como a geração dos nossos pais. Por quê? Vida saudável, apesar dos problemas. Mas você é a geração responsável por essa geração, testemunha fiel e verdadeira nessa geração. E aí eu faço a pergunta para você, você não responde para mim, você responde para Deus. Por que você está parado? Aí vamos perguntar mais um pouquinho para o pessoal que está caminhando a carreira, que está correndo a carreira. Por que você está fazendo só isso? Aleluia! Você está contente com o que faz? Sim. Porque quando a gente faz qualquer coisa para Deus, a gente fica maravilhado. Mas você sabia que você pode fazer mais? Sim, também. E por que não faz? Deixa eu lhe dizer, quem domina a sua mente é você, não é ela que te domina. Passe a mensagem para ela. Passe a verdade para ela. E aí, ó, ela não te para mais não, ela vai te impulsionar. E aí, vamos encerrar, fiquem de pé.